Faleceu nesta sexta-feira, 5 de agosto de 2022, José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares. Foi um humorista, apresentador de televisão, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator e músico brasileiro. Aos 84 anos de idade, o apresentador e humorista estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 28 de julho. Ele faleceu às 2h30 desta sexta-feira. A causa da morte não foi divulgada pela sua família. Porém, a sua vizinha, a apresentadora Adriane Galisteu, disse nas redes sociais que Jô Soares estava em um momento delicado de saúde. Ele fazia um tratamento complicado, ia e vinha do hospital fazendo procedimentos por conta da idade avançada. Dezenas de artistas e famosos lamentaram a partida de Jô Soares, que foi um ícone da televisão brasileira, marcando aí a vida e as gerações de muitos brasileiros. O dia da morte é inevitável, chegou o dia de Jô Soares. No entanto, ele não partiu desta terra inocente sobre a sua vida humana, sobre a sua condição como homem, sua condição como pecador. Ele foi avisado um tempo antes de morrer sobre a sua condição diante de Deus. Você quer saber qual foi esse recado e o aviso de Deus para Jô Soares? Fica aí, não sai desse vídeo, eu volto logo após a vinheta. Paz e graça da parte de Deus por Cristo Jesus estejam com todos vocês que me assistem. Sem mais delongas, eu quero pedir que, por favor, vocês continuem ajudando o meu canal a crescer e a chegar a mais pessoas, deixando o seu like, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você receba o aviso aí no seu celular. E me sigam também no meu Instagram. Eu estou produzindo lá um conteúdo exclusivo que vale a pena vocês irem lá dar uma conferida. Como eu disse, o dia da nossa partida desta terra é inevitável, a não ser que quem estiver vivo durante o arrebatamento da igreja. Entretanto, quem não tiver esse privilégio terá que provar a morte. E principalmente os que não servem a Deus não terão desculpas naquele grande dia, dizendo que não foram avisados acerca dos seus pecados e da importância do arrependimento e aceitação de Cristo para a salvação de suas almas. A palavra de Deus diz: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal, 2 Coríntios 5:10. Jô Soares é um desses que, diante do tribunal de Cristo, não poderá dizer que não foi alertado sobre o evangelho da salvação, e não foi só um aviso, foram vários avisos. Eu vou compartilhar algum desses momentos surpreendentes que Jô Soares ouviu Deus falar com ele, deixando ele completamente sem palavras. Um certo dia, o saudoso cantor evangélico Nelson Ned foi convidado para uma participação no programa de entrevistas de Jô Soares no SBT. Era para ser apenas uma entrevista sobre a vida e carreira do ex-cantor secular Nelson Ned, que havia se convertido verdadeiramente a Cristo, mas Nelson Ned acabou sendo tomado por Deus, fazendo de uma simples entrevista uma verdadeira mensagem de Deus para a vida de Jô Soares. Quando eu tive o contato com a bênção de Deus, quando eu fui conhecer Jesus, eu estava no chão. Muitas vezes fala assim: como é que pode uma pessoa que tem milhares de dólares no banco, que tem milhares de discos de ouro vendido, estar no chão? Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e estão no chão. E eu vou dizer sem citar nome: um presidente da República impedido de exercer o seu mandato, não por incapacidade administrativa, por problema de conduta moral, está no chão. O maior jogador de futebol da Argentina, impedido de defender o seu país na Copa do Mundo, por problemas de conduta moral, está no chão. O maior ídolo do pop, da música americana, impedido agora de seguir uma turnê, cancelado seus contratos, seus patrocinadores, problemas de molestação sexual de crianças, está no chão. Uma das maiores atrizes da televisão brasileira, uma mulher belíssima, problemas de desacertos profissionais, não incapacidade artística, no momento está no chão. Eu estive no chão. Eu fui um homem que tive muitos problemas de desajuste espiritual. Fui um homem que procurei fazer de mim mesmo o meu ídolo. Você sabe que o artista, ele é uma vítima do sucesso. O Charles Chaplin disse uma vez que o artista passa metade do tempo correndo atrás da fama e a outra metade fugindo dela. Isso é uma das maiores verdades que eu já vi. Então eu tinha um Deus, que era Nelson Ned, que é a chamada a egolatria, a autoadoração de si mesmo. E o meu Deus era George Washington, que
que é a esfinge do presidente americano na nota de $1. Então o que aconteceu comigo, Jô Soares, para eu estar hoje falando de Jesus? Eu era um sucesso no mundo e um fracasso dentro do meu lar. Aquela casa que você me deu a honra de visitar, uma casa, minha casa estava no chão, o meu lar estava totalmente destruído. Eu era um homem que durante muitos anos eu procurei a alegria no Dom Perignon, no Poulenc Montrachet, no Johnny Walker Black Label, na cocaína. O pó que eu cheirava vinha para mim do cartel de Medellín. Eu procurei alegria no sexo, entendeu? Não estou falando de prostituta. Mulheres belíssimas em Paris, em Toronto, em Buenos Aires, no México. Eu era um sucesso com as mulheres do mundo e um fracasso no meu leito conjugal. Um sucesso com as minhas fãs e um fracasso com os meus filhos. Entende? Porque maior do que um homem, maior do que um artista, tem que ser o homem que está dentro dele. Entendeu? Nelson Ned era o gigante da canção. The Little Giant of the Brazilian Song, el pequeno gigante de la canção. Mas dentro de mim, o homem interior que estava dentro de mim, era um anão moral. Um homem moralmente era muito menor do que os meus 1,12 m. A minha filha Verônica, a minha filha Mona Lisa e meu filho Júnior, a minha esposa Maria Aparecida, os meus pais, sofreram muito. Eu também sofria muito. Porque eu não conseguia encontrar a felicidade espiritual na paz. Eu procurava a paz nos calmantes, Lexotan, Dormonide. Eu procurava a alegria nas euforias. Você sabe que durante muitos anos eu fui considerado aqui em São Paulo o rei da noite. Eu tenho uma capa da revista Veja São Paulo que me aponta como a maior caixinha de São Paulo. Entendeu? Mercedes-Benz, limusine, Rolls Royce, tudo que você puder imaginar. Eu tive tudo, muito e muito tudo. Então chegou um ponto na minha vida, Jô, em que eu estava tão mal espiritualmente, tão mal, que eu só tinha 3 caminhos. Ou a sepultura, ou o manicômio, ou Jesus. Mas só que o Jesus que eu conheci não é o Jesus dos altares, não é o Jesus dos crucifixos, não é o Jesus dos padres, nem o Jesus dos pastores. É o Jesus de Nazaré, o Cristo vivo, na misericórdia divina que tem na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Ele diz assim: eu habito num alto e santo lugar, mas também habito num coração contrito e sofredor. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, porque tudo aquilo que um artista pode almejar na vida, eu tive. Fama, reconhecimento internacional, canto em 6 idiomas, entendeu? Chego em Paris, eu canto no Palais de la Mutualité, cantei 4 vezes no Shrine Auditorium em Los Angeles. Você sabe disso, você conhece a minha carreira internacional. E o que isso me deu? Me deu um homem que era eu era uma bala perdida. Eu era uma bala perdida. Eu não conseguia encontrar paz dentro do meu lar. Então, o que o dinheiro fez? O que o George Washington, o Deus dólar, fez na minha vida? Tudo bem, eu sei que o dinheiro pode comprar uma mansão, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar um calmante, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar o corpo de uma mulher, mas não compra nem o seu orgasmo e nem o seu coração. O dinheiro pode comprar uma cruz, mas não compra a salvação, porque ela já está comprada e já está paga, e é pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Então o que acontece comigo hoje? Quando eu fui para Jesus, porque a minha filha Verônica, usada pelo Espírito Santo, me abriu a Bíblia no Salmo 51, aquela mesma Bíblia que muitas pessoas têm aberta na sala de jantar, como uma decoração, aquela mesma Bíblia que muitos evangélicos usam debaixo do braço na porta da igreja, como se Bíblia fosse desodorante, ou como se Bíblia fosse peça de decoração. Aquela mesma Bíblia, quando ela é aberta, fechada ela é um livro, aberta ela é a boca de Deus. Então a minha filha me mostrou o Salmo 51, que é quando o rei Davi diz no Salmo 51, tem misericórdia de mim, Senhor. Você sabe que naquela época o rei Davi estava para a sociedade como Bill Clinton hoje, o poder que havia em Israel e o rei Davi. Então ele disse o que? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Eu falei, meu Deus, eu achei, o Espírito Santo me abriu os olhos. Esse coração que eu tenho não pode te servir. É um coração cheio de dólares, cheio de mulheres, cheio de limusines, cheio de BMW, cheio de Rolls Royce, cheio de discos de ouro. É um coração cheio de Nelson Ned.
Não há espaço para ti aqui, Senhor. Muda o meu coração. Porque eu entendi, Jô Soares, que o grande rei Davi estava pedindo a Deus que fizesse um transplante espiritual nele, que mudasse o seu coração, que é através do arrependimento. Porque você só pode aceitar Jesus se você se arrepender de como você está, se você não está de acordo com você, se o Deus que está em você não está funcionando. Porque você pode falar o que você quiser, pode dizer o que você quiser, mas é na cama, é ali na hora da cama, é que é o grande confessionário. Você veja que o homem, ele faz tudo, ele consegue tantos progressos, mas as almofadas ainda continuam molhadas. Entendeu? Você é um homem que lida com o sucesso com tanta competência e tanta autoridade. Você sabe que o sucesso é um perigo. Que o sucesso realmente é um perigo. E foi para mim um perigo. Agora, quando eu fui para Jesus, Jô Soares, hoje, eu digo para você, hoje eu deito e durmo. Hoje eu tenho uma paz, eu não preciso mais de Poligny Montrachet, nem de Polifoussé, nem de Cristal Rosé. Eu não preciso mais cheirar pó. Eu não preciso mais olhar para uma mulher. Hoje Deus restaurou o meu leito conjugal. Restaurou a minha casa, restaurou o meu relacionamento com os meus filhos. Então hoje eu sou um sucesso dentro do meu lar. Hoje eu consegui espaço dentro da minha casa. Hoje eu recuperei a minha esposa para mim. Hoje ela é a minha namorada. Tudo bem. E até que ponto você liga uma coisa à outra? Ou seja, a sua carreira a essa sua redescoberta de você? Aí que tá, né? Você aonde você vai fazer uma turnê? Durante o espetáculo você também faz essa pregação que você fez aqui, por exemplo, você durante o espetáculo você faz também? Muito você bem. dá esse depoimento de vida, aliás, digamos assim. Exatamente. Então, hoje isso é a razão da minha vida. Deus tem me usado, tem me chamado para cantar. Hoje eu canto para 1 milhão de pessoas. Entendeu? Eu vou lá falar de Jesus. Eu tenho 3 discos evangélicos, né? 3 discos gospel, vamos falar assim, que lá é chamado Gospel Music, né? Que eu vou lançar esse agora, Jesus Te Ama, em espanhol e inglês. Aqui é gospel também? Tudo é totalmente para Jesus. Ninguém pode te amar como Jesus te ama, né? Nobody loves you like Jesus does. Então é o seguinte, quando eu vou nas multidões hoje, eu vou levado por congregações, por ministros do Evangelho. São homens que professam a mesma fé que eu. Eu não venho aqui no seu programa e nem vou em nenhum lugar falar de pastor. Eu não venho falar de religião. Eu não tenho religião. Eu tenho Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Aí que está o grande problema que eu não entendia antes, que quando as pessoas entendem, muda a vida da pessoa. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio falar de religião. Quando ele perdoou Madalena, eu falei assim, onde estão os teus acusadores? Atire a primeira pedra. Foram-se, Senhor. Então eu também não te condeno. Então esse Jesus vivo, porque Jesus está vivo, e quando você começa a ler a Bíblia, e eu sei que você conhece a palavra de Deus, que eu já vi você dá até de 10-0, e muita gente que vem aqui com a pretensão de falar da Bíblia, você sabe que Jesus está vivo, e que Ele opera, e que Ele transforma. E o que acontece hoje? Qual é a autoridade que me dá eu falar de Jesus? No que eu estou nomeado, constituído? Na minha regeneração moral, na minha alegria de viver, que hoje eu tenho a alegria das crianças, eu não preciso mais da alegria induzida. Eu sei que agora nós estamos falando para milhões de pessoas que estão agora nos vendo no motel, como eu vi o seu programa no motel, com 3 mulheres fazendo homenagem a 3, homenagem a 4, cheirando pó, arrepiando mesmo, lavando a égua. E me vendo lá na televisão. E te vendo na televisão. E, então agora... Você vê esses lugares que eu frequento também. Então agora nesse momento que nós estamos aqui, é verdade, você não sabe, você sabe, lógico, a força que o programa de televisão tem, principalmente para levar agora essa mensagem. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu já disse ontem para a Rita e digo para você, por mais uma vez, cara, você me permitir, num programa tão consagrado como o teu, um homem tão importante como você, me permitir hoje, eu sou apenas um servo do Deus Altíssimo, um homem cheio de defeitos, por dentro e por fora. Você me permitiu ouvir falar de Jesus. Mesmo com essa tremenda mensagem, Jô Soares parece ter continuado com o coração endurecido. Em uma entrevista onde ele discutia evolução e criacionismo, ele chama a Bíblia de conto de fadas. Exemplo, vamos dar um exemplo. Nos Estados Unidos tem estados onde você tem que ensinar, junto com a teoria da evolução, tem que ensinar a teoria chamada criacionismo, se eu não me engano. Né? Que é religiosa, que Deus criou a Terra. Mas inclusive a teoria do Darwin não diz que Deus
não criou, né? É apenas uma coisa que chama-se teoria hoje em dia por chamar, porque na realidade é uma teoria mais do que provada e comprovada. Não é perigoso um Estado que determina que a criança tem que aprender um conto de fadas, que conta em que dia foi criada a Terra, quanto tempo durou, tá. Não é uma coisa meio absurda? Você está chamando isso de conto de fada? Tô. Ah, tá bom. Não, só para saber. Porque você acha que realmente teve Não, Adão e Eva? Eu não obedeço a uma escola que eu não confio. Deus, ainda tendo misericórdia da alma de Jô Soares e oferecendo a ele a aceitar o testemunho do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, Jô Soares recebeu o arqueólogo adventista Rodrigo Silva, que deixou Jô sem palavras ao falar das provas cabais da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Parece que só foi encontrada uma ossada de um crucificado. De um crucificado? Uhum. E como é que é? Ele estava o quê? Sem buraco, sem furo nas mãos? Não, foi... Que amarravam os braços também, né? A questão do amarrar hoje está sendo questionado, porque não temos nenhum relato antigo que menciona isso. Foram as reconstituições renascentistas que falavam disso, mas nós não temos nenhum relato romano que amarrava os crucificados. Tudo bem, mas esse que encontraram? Esse que encontraram foi o seguinte: depois da Guerra de 6 Dias em Israel, em 1968, a Guerra de 6 Dias em 1967, eles estavam fazendo uma terraplanagem num bairro no subúrbio de Jerusalém chamado Givat HaMevitar. E os tratores bateram em ossários, ou caixões de pedra. Sim. E nos ossários, geralmente, você tem os ossos da pessoa e o nome escrito lá de fora, em alguns deles. E estava o nome Yohanan ben Hagakol. Ah, sim. Aliás, essa descoberta já... Não, a descoberta já tem algum tempo. Tem. Foi na década de 60, né? 68. Então, quando eles pegaram, eles abriram o ossário e perceberam que havia algumas coisas curiosas. O fêmur estava quebrado e no calcanhar havia um cravo romano fixado ali. Foi o único que encontraram. Então, a partir daquela ossada ali, eles fizeram um levantamento legístico de como seria a posição de um crucificado na cruz. E é bem diferente do que a gente imagina claro. Das reconstruções medievais. E o sofrimento de Cristo ficou de uma maneira muito mais dantesca, a visão arqueológica, e eu até diria legística, porque foram médicos de medicina forense que fizeram reconstituição da causa morte. E o negócio de cravo na mão não tem? Não, porque o osso dele estava muito fragmentado. Mas então não tinha, os ossos da mão não estavam todos inteiros. Pelas profecias, certamente não é uma ossada de Jesus. Ah, não, com certeza não. Porque, inclusive, se eu não me engano, tem uma das profecias que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E não conhecerá a corrupção. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico que pode haver sobre a ressurreição? Claro que é uma questão de fé. Para mim é uma questão de fé. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Éon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas ressurreição... A reencarnação exatamente, a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, a ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outro, na época, pelo machismo... Mas isso, desculpa, mas isso não é uma prova histórica. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque para eu saber se é histórico ou não, lembremos, história não dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Se olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus, e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Para o judeu, até o terceiro dia, você podia ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, ele estava realmente morto.
Outro detalhe... Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele morre, né? Mas é um corpo glorificado. Glorificado. Mas ele tinha algo tangível. Tanto é que quando ele aparece para Tomé, o famoso São Tomé, o incrédulo, ele fala, Tomé, veja que sou eu que um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta, o que vocês têm para comer? Eles tinham peixe e favo de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, é uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com um corpo humano. Não, tudo bem, mas tudo isso, desculpa, eu sou uma pessoa de fé, né? Entendi, claro, aqui fazendo um pouco o advogado dele. Que é o seguinte, tudo isso foi muito mexido, remexido na Idade Média, no primeiro imperador católico, Constantino. né? Constantino, inclusive as datas de carnaval, disso tudo para conjuminar, para juntar com as datas de feriados. Exatamente, pagãos. E também ele foi um pouco copydesk dos evangelhos, que tem uma opção de outros evangelhos que ele é que resolveu que não valiam. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual. A crítica textual se vale de documentação anterior a Constantino. Então nós temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, John's Highlands, que data do ano 150, 170 antes de Constantino. Outro detalhe, Constantino era analfabeto. E os evangelhos apócrifos que começaram a surgir, os famosos aí, com todas aquelas histórias, eles não foram aceitos no cânon. E até contrário à decisão de Constantino, que Constantino queria que eles entrassem. Esse é um detalhe curioso da história, não foi ele que selecionou 4. Constantino não tinha cultura teológica, ele, o homem era analfabeto. Constantino permaneceu pagão até o final, ele pretendeu ter se convertido. Um político fantástico. E um último detalhe, nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu, Jesus Cristo, houve um homem, no grego está ginestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Josefo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam, não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Josefo que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de Josefo, também testemunhando a ressurreição. Claro, eu não duvido a autenticidade dos textos. Eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si. Quer dizer, não, eu vi, eu tive. É um testemunho, está lá escrito que ele viu e que ele teve, mas claro. Que ele esteve mais. Agora, tem uma coisa que é bom, eu gostei de você ter falado uma coisa. Na Idade Média se acrescentaram muitas lendas. Esse é que é o problema. E o pessoal confunde as lendas que está na Bíblia. E só um detalhe com relação ao testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. Então, quanto tempo demora uma mentira? Essa que é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoa era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer a negar o depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram, e até hoje a história está aí, e nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história da ressurreição de Jesus. Jô Soares não é mais inocente acerca da palavra de Deus e do evangelho da salvação. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Mateus 16, 27. O que vocês acharam dessas mensagens de Deus anunciadas através dos seus servos a Jô Soares? Não tem como ficar inocente perante Deus, não é? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários abaixo. Ajude esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Eu termino mandando um abraço fraterno na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.